É uma alegria muito grande. Eu estou falando com a nossa telemaco-borbense, Elda Paredes. Gente, eu recebi dela uma importante condecoração que ela teve, não é? Pela ONU, e quem a olha não imagina o poder que esta mulher tem e o orgulho que é para nós, que estudamos com ela aí na Presidente Vargas. Você que tem parente aqui em Telemaco Borba, você que é telemaco-borbense. Falei demais, Elda. Primeiro, todos os meus respeitos, meu cumprimento. Boa tarde. Boa tarde, Edivaldo. É um imenso prazer estar falando com você depois de anos, né, da nossa formatura. É uma satisfação muito grande estar representando o Telemaco Borba a nível internacional em direitos humanos. Agora conte para nós. Telemaco Borba quer saber deste feito que você já vem aí tendo por alguns anos e que novamente você foi conclamada a colaborar com a nossa comunidade em nível mundial. É a ONU. Exatamente, não só a nível de ONU. Eu sou protocolada no Diário Oficial. É importante eu explicar a nível internacional, né? Além da ONU, eu sou também protocolada na ECOSOC Izango, União Europeia de Direitos Humanos, certo? O nosso presidente, o Dr. Celso Dias Neve, presidente internacional mundial. Também temos a participação da diretora regional latino-americana das Polícias Civil, doutora Sueli Roriz. Ela é uma das embaixadoras junto com a gente. Doutora Elizabeth Farias, de São Paulo, que ela é comissária de Direitos Humanos aqui por Santa Catarina comigo. Fez doutorado em Justiça Arbitral em Portugal. Né? Só para salientar o poder que tem o parlamento, certo? Exatamente é uma... então, só para que a gente já entre aí, né? O que exatamente é a tua função, não é? Só lembrando que países como Portugal, Espanha, hoje os juízes arbitrais fazem as funções dos advogados. Fique à vontade. Na verdade, nós temos a função, eu sou árbitra, eu não me considero juíza, né? Eu me considero árbitra como de fato. Eu sou mediadora de conflitos, né? Tanto pela arbitragem como pelos direitos humanos, né? Então, nós temos uma função extrajudicial que nós podemos dar sentença de causa sim. Entendeu? Uma vez uma sentença dada, dificilmente será revogada. Interessante. Entende? Mas eu me aprofundei em direitos humanos porque existe um mito no Brasil em relação aos direitos humanos públicos. O nosso lema é direitos humanos para humanos direitos. Certo? Excelente. Porque o que acontece no Brasil hoje? As pessoas enxergam como uma pessoa em DH ou direitos humanos, simplesmente chave de cadeia, que só serve para defender bandidos. E, infelizmente, é a maioria da realidade mesmo que acontece, certo? Eu não sou só amparada pelas leis nacionais e internacionais, como a gente também tem autonomia de protocolar diante do Ministério Público denúncias, certo? E exigir uma investigação apurada, que o fato seja investigado e executado. Só lembrando, vocês têm a credencial de vocês altamente reconhecida por Brasília, pelas forças, não é? Quando você faz uma solicitação, você é atendida por tratados internacionais acordados. Com certeza. Com certeza. Fique à vontade para Até, explicar inclusive,
até inclusive quando não é ouvido pelas forças brasileiras, pelos poderes públicos, políticos e judiciários brasileiros, nós temos autonomia de fazer a denúncia na TPI, no Tribunal Penal Internacional, para que ele venha investigar o país e a situação de origem, como aconteceu na pandemia, que nós fizemos isso, né? Nós oferecemos denúncia em função de vários municípios que estavam sucumbindo à função que era de manter a ordem em relação à pandemia, né? Muitos municípios vetaram todo o direito de ir e vir, né? E nem por isso não é assim. Funciona de uma outra forma. Temos que nos prevenir? Temos. Temos que nos cuidar? Temos. Mas é a sobrevivência do ser humano, da classe minoritária que tem um poder avantajado, tudo bem? E a maioritária, que são reféns de salários minúsculos, como que fica? Muitos pais de famílias perderam emprego em função de um decreto municipal. Eu sou totalmente contra isso. E chegando denúncias a vocês de situações esdrúxulas como essas, e situações esdrúxulas aos milhares, muita gente perdeu o emprego, muita gente foi presa no litoral, né? Em momento que só estava ela. Estou falando especificamente no caso de uma professora de educação física com uma aluna. Só estava ela e a aluna na praia. Não era temporada, era tempo um pouco preocupante quanto à pandemia, mas naquele momento não se ofereceria risco. E aí foi presa, foi para Camburão, chegou aí presa, foi para Camburão. Então, situações de abusos como esses foram levadas a vocês. Foram levadas a nós e nós tomamos todas as providências cabíveis, inclusive fazendo a denúncia junto ao comitê da corregedoria, tanto pública como privada, para que fosse apurado em relação ao abuso de poder, né, que a polícia e a guarda municipal vem mantendo. São inúmeras as denúncias de abuso de poder da PM que a gente recebe, de guardas municipais, em relação... Até hoje ainda tem alguma coisa. Uma das coisas que eu sempre ressaltava com os policiais era o direito de ir e vir. Ninguém pode te privar de ir e de vir. Ninguém pode te privar. Isso é um direito, o direito da subsistência, da sobrevivência, né? Como vai ficar o país agora em relação a essa pandemia? Como que vai recomeçar? Porque agora a gente está recomeçando. Com certeza. Essa é uma situação bastante delicada, mundialmente falando, né? Por exemplo, a gente conhece países, tem alguns países que a gente tem na lista, que eu não me recordo agora, que não aderiram à pandemia, e o PIB dele continua intacto, né? Então, vamos morrer de uma forma ou de outra. Muitos não morreram de Covid, mas morreram de outras doenças. Por quê? Porque a unidade básica de saúde, de uma forma geral no Brasil, só deu prioridade ao Covid. E também nós temos casos que nós temos que cuidar muito, para não usar alguns termos, que as plataformas sociais estão nos banindo. Hoje, a Constituição Federal, eu tive meu canal de rede social de 10 anos de trabalho, simplesmente bloqueado por ter falado aquilo que o canal não queria. Entendeu? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado ao falar, mas eu vou arriscar. Nós temos que cumprir regras de canais de comunicação internacional. Não podemos falar em coisas que deram certas, porque redes de comunicação não autorizam. Que absurdo! Que abuso de autoridade! É um abuso de autoridade de um modo geral, né? O Brasil trocou o certo pelo errado, o mundo trocou o certo pelo errado. O que era certo se tornou errado, o que tornou errado virou certo agora, né? Então, infelizmente, nós estamos numa situação de valores invertidos e existe uma polêmica. Eu vou te citar um exemplo. Por favor. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos uma briga no Congresso para que seja mudado, porque a geração ECA de 1990
pouquíssimos que conseguem, hoje, com 25 anos, ser um pai de família. Aí eu te pergunto, como eu fiz uma pergunta a um desembargador, um adolescente não pode trabalhar, a mãe não pode mandar lavar uma louça, exemplos básicos que a gente pode dar, mas ele pode roubar, usar droga e matar. Entendeu? É uma das coisas que a gente quer. São duas coisas que eu, principalmente eu, peço, já pedi, sempre falo com a presidência, com o Dr. Celso Dias Neves, que a gente precisa entrar num congresso para que se faça uma reunião entre dois estatutos, que é o do idoso e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque aqui em Florianópolis eu tive uma situação inusitada, eu fui chamada para acompanhar uns filhos em que o pai nunca deu assistência, abandonou os filhos quando era pequeno. Aí ele constituiu uma nova família e, constituindo essa nova família, com o passar dos anos, adoeceu. Aí a atual esposa, trouxe para o hospital de Florianópolis e o hospital, o serviço social, foi recorrer aos filhos dele legítimo. Em resumo da história, um filho que nunca conviveu com o pai, que nunca viu o pai, teve que arcar com uma bagagem, que não era dele, né? Na verdade. Porque eu tenho comigo que família é convívio. Pais, para mim, são aqueles que convivem. Por exemplo, muitos padrastos são mais pais do que os próprios pais biológicos. Com certeza. Então, se você... E isso está no Estatuto do Idoso, a responsabilidade dos filhos com os pais. Mas e a responsabilidade dos pais com os filhos? Onde fica? Olha que interessante. Claro que deixando bem claro... Né? Lembrando aqui que então, nós teríamos um atraso de resposta a gente por causa do delay. Só lembrando aqui que é aquilo que a Elda falou no início. É os direitos humanos para os humanos direitos. Ninguém aqui vai, por exemplo, forçar um paizinho de 95 anos a tomar cuidado de um netinho de 15 que tem um monte de problemas na justiça, que tem assaltos às costas, latrocínio e não sei o quê. Não, não é isso não. É olhar a melhor forma de os dois lados viverem, e não apenas conviverem, terem qualidade de vida na convivência, né, Elda? Com certeza, ter uma convivência mútua, né? Porque hoje em dia a convivência familiar ela está muito deturpada. Né? Eu vou citar um exemplo para você. Você é de Telêmaco Borba. Gostaria que as nossas autoridades escolares não ficassem bravas, mas nós estávamos prestes aqui a ter uma escola estadual fechada aqui em Telêmaco Borba, com as aulas encerradas, porque nós tínhamos ali e temos crianças do fundamental, mas crianças estudando durante o período de tarde, mesmo de manhã. E a molecada, com todo o carinho que eu os tenho, jovem, adolescente, palavrão, coisas loucas e tal, que a criançada não é obrigada a saber. Que a criançada não é obrigada a aprender com eles. Beijos esquisitos, umas situações esquisitas de danças, de uns momentos esquisitos, quentes, que não eram para criança de 6 anos de idade estar assistindo, que estava ali na escola municipal, tendo que assistir. Porém, eu, como mero jornalista, humilde jornalista, falei, não, vem cá, eu vou defender que a escola não seja fechada. Porque uma escola fechada possa ser uma vaga a mais numa cadeia. Com certeza. Agora, vamos lá. Tem um problema na escola, as autoridades vão fechar a escola. Viu? Ô Elda, você como uma grande autoridade hoje, viu? Deu um problema ali na família do Zé. A partir de hoje, Zé e Maria, vocês se separem, porque daí eu não tenho trabalho, fica tudo mais fácil resolver. É mais ou menos isso que quiseram fazer com o fechamento da escola. A gente fecha a escola
esses alunos vão continuar a ser problemáticos, se é que são em outra escola, e o Estado não vai fazer a função social, que é olhar onde está crítica a determinada situação, fazer com que alunos da estadual entendam que tenham que respeitar a municipal e fazer com que a municipal entenda que tenha também que alguma coisa relevar, mas jamais relevar desrespeito à nossa criançadinha. Desculpa, te interrompi para colocar um cenário. Essa situação, aqui em Florianópolis, até as nossas escolas não são tão marginalizadas como eu vejo em muitas cidades. Mas, mesmo assim, o palavreado das crianças, principalmente dos 7 anos até os 13, 14 anos, os adolescentes, é horrível, é deturpador mesmo. São crianças assim, por exemplo, eu sou da seguinte opinião, da seguinte tese comigo: educação vem de berço. Os professores são para instrução. Claro. Né? Então, os professores, aqui eu me refiro por aqui, eles pegam famílias em envolvimentos com drogas, com envolvimentos com o tráfico, com envolvimento com a prostituição. E o poder público não faz nada. Sabe o que é nada? Entende? É mais fácil o conselho tutelar bater na casa de uma mãe e porque deu umas palmadas bem dadas, que eu não sou contra, certo? E se alguém nós quiser fomos criticar, criados dessa forma, nós não morremos. Nós somos gente. Não. Nós somos seres humanos conscientes e decentes. É mais fácil o conselho do que ele descer na favela, na boca de fumo, do que ele ir no semáforo tirar as crianças de lá. E é uma das brigas que eu tenho, porque eu denuncio mesmo o conselho sem medo, sem dó e sem piedade. Porque a função deles é ouvir, ele é ser imparcial. E 90% dos conselhos tutelares são parciais. Não sei aí, mas aqui em Santa Catarina eu sim. E se eles quiserem vir falar comigo, eu não estou preocupada não, porque eles sabem a bronca que eu tenho com eles. Certo? Viu? Eu fico muito preocupado quando eu exponho meus pontos de vista nas entrevistas, que eu dou graças a Deus pela vida de cada conselheiro tutelar, mas eu repugno por completo o ECA. Por completo. Porque não defende a família que é implicada por um menor, por uma criança ou adolescente que abusa dos direitos que ela tem em detrimento do ECA. Mas aí é um mito, porque o ECA, ele também tem seus deveres, os direitos das crianças, mas também tem os deveres. Só que eu ouvi de uma conselheira aqui de uma cidade próxima, de Schroeder, mais específico, em que o Conselho Tutelar só avalia os direitos da criança. E aí eu caí matando em cima, no bom sentido, né? Porque, e os deveres? Certo? Claro, óbvio. O ECA, ele é muito claro em dizer que uma criança a partir de 2 anos e meio, os pais têm que orientar a começar a guardar os seus brinquedos. São as primeiras tarefas que uma criança tem. Eu te pergunto, qual é o conselheiro que diz isso para vocês? Você sabia disso? Não. Certo? Repete para nós isso. A partir dos 2 anos e meio, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não lembro o artigo, mas está, eu posso pesquisar e te passar depois. Em que uma criança com 2 anos e meio, ela começa a tirar os seus brinquedos e colocar de volta do lugar. Aos 3 anos e meio, ela já pode amarrar seus sapatos. Aos 7 anos de idade, até os 9, ela pode ajudar a colocar a mesa, arrumar sua cama. Não pode, menina. Se fizer isso, o Conselho Tutelar leva a mãe para cadeia. Não seja louca. Infelizmente, gente, eu fiz cena aqui, porque é isso que anda acontecendo, né, Alda? Exatamente. Eu tenho o estatuto em mãos. Eu brigo com o Conselho Tutelar com o estatuto em mãos. E eu tive o privilégio de ter uma oportunidade de uma entrevista que eu não falei, mas ouvi alguém conversar com o nosso querido, né? Eu gosto muito dele, presidente Fernando Collor de Mello, e que ele disse que o jornalista fez uma pergunta para ele, qual era
a única coisa... Quais os arrependimentos que ele tinha na carreira dele de presidente? Ele disse que tem um único arrependimento, ter assinado o ECA. Ter assinado Sério? o ECA. Só Então, lembrando que o ECA foi uma iniciativa da Rita Camata, na época. Mas quem assinou foi ele, né? Não, assinou foi ele. Eu só fiz uma lembrança. Uhum. E aí, assim por diante. Por exemplo, um filho não pode pôr o sapato no lugar, mas pode roubar, pode se prostituir, certo? Eu tenho essa briga minha em relação ao Conselho Tutelar, eu tenho essa outra situação do Conselho dos Idosos, eu tenho outras situações em relação ao CREAS, porque o que acontece? São órgãos não governamentais autônomos, escolhidos, né, eleitos pela população, são profissionais geralmente escolhidos entre assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras, mas os conselheiros, dificilmente, muitos não têm nem o segundo grau. Isso não importa se não tem o segundo grau. A partir do momento que ele estuda a cartilha, entendeu? Que, por exemplo, tem coisas, quando eu comecei a estudar Código Civil, eu não entrei numa faculdade de Direito. E hoje tem muitos artigos que eu defendo dentro de direitos humanos que eu estudei por conta. E o que acontece? Outra coisa, as unidades básicas de saúde. A gente vê hoje que os municípios não estão conseguindo nem atender os medicamentos básicos para a saúde. Mas lá de cima, lá da Secretaria Federal de Saúde, sai tudo. Os prefeitos recebem as suas verbas. Entendesse? Mas nós enfrentamos um problema maior. O maior problema nosso está no medo da população em lutar pelos seus direitos. Deixa eu te interromper. A população mais humilde é a população mais cooptada. É a população, infelizmente, que eles dependem do poder público, e se o poder... Estou dizendo político. Aí, se o poder político falar algo como uma conferência, aquilo ali é visto quase que como verdade absoluta. Elda, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu vou arranjar muita confusão. O que a gente pode fazer com conferências de assistência social que os participantes vêm vender propaganda política esquerdista? É do início ao fim. A gente pode fazer denúncia desse povo que veio fazer comício, porque é o seguinte, os governos esquerdistas, eles cooptaram a população mais pobre. Vocês dependem de mim, vocês estão nas minhas mãos. Aí chega na hora da conferência, são as pessoas mais humildes que estão ali na conferência de assistência social. Numa das conferências, num dos municípios, eu gritei lá, eu falei, moça, eu estou como jornalista, mas eu não aguento o exagero. Isso é comício do PT? Desculpa, falei ao partido. Alguém, como espectador, Elda, não estamos falando aqui de política, longe disso, estamos falando aqui de uma situação de massacre à nossa população mais carente, que precisa da assistência social, fica refém de um partido político e da palestrante que lá está. A gente pode partir para uma denúncia com vocês quando vê que isso acontece? Não só pode, como deve. É obrigação de um cidadão civil, quando vê, porque hoje em dia comícios é proibido por lei, né? TSE proibiu. E outra coisa, não se vende, não se compra voto. Quando você tiver com um candidato te oferecendo uma cesta básica em troca de um voto, pega a cesta básica. Eu digo pega, mas não vota, porque ele vai fugir de você depois de eleito. Não, mas o que eu estou dizendo pior é uma conferência.
que faz parte do calendário, tem que ter a conferência de assistência social em todo o município. Aí, ao invés de vir falar sobre as demandas, a palestrante começa a vender partido político, a vender bandeiras políticas que ela defende e fala mal da atual presidência da República. Porque o homem que está hoje presidente da República, ele não é o homem do partido A, do partido B, ele é o presidente da República. E aí, do início ao fim, só dando indiretas ou dando diretas contra o presidente da República. Presidente sempre será presidente. Não importa se é PT, se é PSDB, se é PSL. Ele é o nosso presidente. Ele é o nosso presidente, e se ele chegou à presidência, foi porque a maioria do povo escolheu. Certo? Como uma boa brasileira, como uma boa telemaco-borbense, indiferente de partido que esteja no poder, eu respeito. Porque o respeito começa por mim, por um presidente. Se ele não está fazendo melhor, ou se o outro não fez melhor, ou se o outro fez melhor e ele não está fazendo melhor, não depende só dele, depende de um Congresso, depende de um Senado. Ele não faz sozinho o que ele faz. Existem senadores, deputado federal, deputado estaduais, existe uma Assembleia Legislativa, exatamente. E o que acontece? Grande equívoco da nossa população, eu sempre falo isso, é achar que tudo é o presidente. É tudo as aprovações dele. Por que ele está sendo tão vetado hoje em dia, tão mal cotado? Porque eu, no meu ver como cidadã, eu vejo que ele é um presidente honesto. Entendeu? Não é 100%. Isso é raro. Eu vou te fazer um exemplo. Estão falando que o nosso presidente atual tem desvios de verbas. Eu te pergunto para você, como cidadão, você pede nota fiscal do posto de gasolina, do lanche que se compra? Eu peço do posto, dos demais não. Então, você é um dos coparticipantes de desvio de verba do Brasil. Eu pergunto para a sociedade brasileira, qual pessoa que nunca deixou de pegar uma nota fiscal no Brasil? Se ela nunca deixou, ela é uma pessoa 100% correta. No entanto, se você não pega a nota fiscal, todos nós estamos desviando verba do Brasil. Estamos ao mesmo patamar do presidente que eles julgam que está desviando verba. Entende? Esse caráter nosso de só acusar quem está lá em cima é muito difícil. Muito cômodo, né? É muito cômodo, né? É muito cômodo, porque existem interesses de outros partidos, de outras pessoas, de outras lideranças, com o objetivo de não deixar fazer o que é para ser feito. Agora, Elda, assim, só que a gente está comentando sobre isso porque é uma situação que não se consegue trabalhar no Brasil, porque os políticos de carteirinha não deixam. O Brasil tem que caminhar, gente, pelo amor de Deus. Elda, este assunto é uma seara que nós vamos longe. E o Brasil tem que entender que nós não podemos deixar fazer o país parar e que os políticos comecem a se cooperar para o brasileiro e não para as vontades deles particulares, senão o Brasil não vai andar. Agora, Elda, você tem atuações formidáveis aí que você coleciona em prol da nossa comunidade. Gostaria que você comentasse de outras atuações que você fez. Claro, aqui a gente não pode citar nome, porque a gente não pode identificar ninguém. Bom, eu faço muita mediação entre o Conselho Tutelar e as famílias, né? Eu estava, só para ter um exemplo, tinha um caso desde 2010 na Justiça, entre um casal, parado o processo na Justiça, esperando que o poder público e que os advogados se reunissem e resolvessem a situação. Com 6 meses de mediação em direitos humanos, hoje as crianças estão com a mãe, com a guarda da mãe, em harmonia com o pai, sendo que esse pai era um policial militar. E todo mundo dizia, se você conseguir feito com esse policial militar, eu tiro o chapéu para ti. Eu falei, aqui não é mérito, aqui é trabalho sério.
Olha que lindo. Honestidade. Não é por dinheiro, eu sou voluntária, entende? Trabalho Eu sou voluntário, Elba. internacionalmente voluntária. Trabalho voluntário, 100% voluntário. Se alguém acha que deve... Porque eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma empresa de biquínis. Eu não dependo do salário de direitos humanos. É por amor à profissão. É por ver uma sociedade corrupta, por ver os direitos humanos denegrindo a imagem dos humanos direitos, é que eu fui em busca de conhecimento. Eu tenho 800 horas de direitos humanos, certo? Que linda, eu tenho, inclusive, uma das coisas que mais eu faço é sobre abordagem policial. Como eles abordam as pessoas, olha, certo? E eu, quando me apresento, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ser um policial, ser um general, ser um desembargador, ser um juiz, ser um médico, seja o que for. Porque ele é um cidadão igual a mim. Ninguém é diferente de ninguém. Por isso que eu digo, direitos humanos para humanos direitos. A partir do momento que você é um humano direito, não importa se você tem milhões, se você tem centavos. O que importa é o teu caráter. Certo? Esses tempos, e eu tenho falado isso com alguns policiais amigos meus, eu estive num evento onde policiais federais, comentei com eles, eu sei que vocês não querem que eu tenha medo de vocês. Vocês querem que eu tenha respeito por vocês. Eu tenho uma ótima notícia para te dar. Eu não tenho medo de vocês, porque eu tento andar direitinho. Gente boa não tem medo de polícia, tem respeito. Com certeza. E reciprocamente, né? Exatamente. O problema é que em todo meio, em todo trabalho, vai aparecer as ovelhas negras, né? Menina do céu, vai estar dando uma vergonha de falar que eu sou jornalista. Você não tem nem ideia. Você não tem nem ideia. Olha o que virou a nossa classe. Defesa de bandeiras políticas, defesa de determinado partido. Tá feia a situação. Hoje, eu falo que eu sou jornalista, eu fico meio cabreiro, usando o termo bem paranaense. O meu imprensa no carro é desse tamanho, ó. Eu particularmente não tenho vergonha da minha profissão, né? É o seguinte, que no começo eu confesso que eu temia muito, porque era muito mal visto, os direitos humanos, é muito mal visto. No princípio eu fui ressachada pela minha própria família, porque a visão que se tem de direitos humanos é que é proteção de bandidos, né? E a gente vê, infelizmente, na Corregedoria Geral dos Direitos Humanos normal, pública, realmente é isso mesmo que acontece. Existem processos de pessoas de bem que estão rolando há anos, mas processos de bandido que já foram resolvidos, certo? Uma das coisas assim, que me entristece muito é a questão do advogado, porque o advogado ele vai lutar para provar a inocência de uma pessoa de qualquer forma, mesmo que ele saiba que a pessoa assassinou, mesmo que ele saiba que a pessoa... Por exemplo, os maiores assassinos são os traficantes. Por quê? Porque eles matam passo a passo. Eles não matam só o usuário, ele mata a família, ele destrói vidas. Dia a dia, eles são assassinos passivos. E está muito cômodo. A polícia não está fazendo nada com isso. Por quê? Porque o Ministério Público não tem cadeia, não tem presídio. E aonde que está a verba para ressocialização? O que existe realmente de ressocialização em um detento? Eu não vejo nada, vezes nada. Infelizmente. É uma das brigas que eu tenho também, que eu consegui já num dos episódios que eu tive com o fórum, é provar para a justiça que um dependente químico ele é incapaz e ele é doente. Se ele é doente, ele não pode ser detido, ele tem que ser tratado. E é uma das lutas que eu tenho lutado por isso, que a partir do momento que ele é incapaz, ele tem que ter uma família para se responsabilizar por ele, ou o Estado. Não jogar na rua. Porque é muito fácil você cuidar do filho bonzinho, daquele que não te dá trabalho. Mas entrou no vício das drogas, o destino é certo, 90% rua.
E aí Olha. fica a responsabilidade de quem? Do poder público, que não faz nada, do serviço social, que não faz abordagem de rua, das clínicas, que não tem um processo de recuperação correto, porque as clínicas também são uma máfia do dinheiro, entende? Eu tenho clínicas que eu recomendo, eu tenho clínicas que eu brigo e brigo valendo, porque todo dependente químico, mesmo que ele não contribua para o INSS, ele tem auxílio, Ele tem direito. ele tem direito ao LOA. Isso é automático. E as clínicas recebem dos municípios e também ainda usufruem do LOA, que é para quando ele sair, ter um recomeço. Olha só. Infelizmente, são muitas irregularidades que a gente encontra de direitos humanos. Muitas e muitas. São inúmeras. Entende? E o Brasil precisa de uma reorganização social urgente. Não é para amanhã, é para ontem. Precisa uma reorganização familiar, né? Eu tive uma briga, assim, com todo respeito aos homofóbicos, né? Porque a gente tem que amá-los com as escolhas que eles fazem, né? Mas o professor, eu fiquei indignada com o professor, porque o que aconteceu? Ele queria dar matéria do terceiro gênero. Terrível, certo? Isso, eu já comentei a respeito disso. Exatamente. E eu bati o pé, eu falei, a hora que o senhor me provar que a ciência tem o terceiro gênero, aí meu filho vai estudar. Olha, gente, deixar claro que quando eu falei terrível a insistência dos professores colocarem nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, goela abaixo, essa questão de gênero. É isso que eu falei, antes que nós dois sejamos criticados. O gênero na genética DNA, na ciência, existe só 2 gêneros, porque, por exemplo, quando se encontra um cadáver em decomposição, é pelo DNA que você sabe se o sexo é masculino ou feminino. Não existe a terceira opção. Então, o dia que a ciência me provar que existe o terceiro gênero, tudo bem. Eu respeito a opção sexual de cada um. Claro. Certo? E isso é fato. Agora, aceitar que uma pessoa nasceu, digamos assim, eu não sei nem qual o nome que se dá, porque tem o feminino, o masculino, o terceiro gênero seria o quê? Agora tem aquela coisa que não termina um monte de letra. A hora que você termina de falar a letra, já fundaram outra. Exatamente. Nada contra eles, a opção é deles, eu respeito, né? Eu admiro, trabalhei com muitos que tinham suas opções sexuais pelo mesmo gênero, masculino ou feminino, com todo o respeito por ele. Mas cientificamente falando, né? Se você for no ML e perguntar qual que é o gênero, é feminino ou é masculino, não existe um terceiro gênero. Que, neste momento, para efeito legal, será olhado em termos de escola. Lá onde querem colocar os nossos filhos e netos, viu? A menina vai entrar no banheiro dos meninos porque ela agora é menino. O menino, ele vai entrar no banheiro das meninas porque ele se sente que é menina. Manda entrar no banheiro que tá tua neta. Na minha, não. Não, e tem mais um detalhe, né? Se for para olhar por esse lado, a questão do estupro, né? Mas, claro, quando eu falei nisso, se você me permite, desculpa a minha exaltação, é justamente o que aconteceu, foi justamente o que aconteceu esses dias, essa semana retrasada, sei lá, aonde o menino falou que ele se sentiu uma menina, entrou no banheiro das meninas e estuprou a meninada que estava lá. Espertinho, né? Falei espertinho aqui de raiva, para não falar outra coisa. Infelizmente, como eu te disse, sempre te digo, os valores se inverteram. Eu sinto saudade no nosso tempo de presidente Vargas, professor Mansueto Protonieri, um grande abraço a ele, se você encontrar para ele, saudades do meu querido professor. Ele era radical, nós tínhamos que fazer fila, nós tínhamos que ir de uniforme. Cantar o hino? Hoje em dia, a dificuldade das empresas, eu digo isso, de um funcionário usar uniforme, porque não aprenderam isso.
Não tem ética, não tem respeito. O respeito se perdeu por tudo, se corrompeu. Entende? Então, é difícil dizer para você assim, a luta nossa vai ser muito, mas muito grande mesmo. Muito grande em relação a tudo que está acontecendo. A questão de crianças, a questão da corrupção dos políticos, sabe? Aqui eu tinha uma situação de um casal de idosos que eles se deram toda a documentação para um vereador, que eu estou em cima dele, para conseguir o IPTU. Pegou os documentos, ganhou os votos e desapareceu. Certo? Então, eu digo assim, quando é época de campanha política, estão tudo lá batendo na tua porta. Passou a política, você não consegue nem... Eu acesso o gabinete, porque eu sou petulante, né? Eu ligo e disse, eu estou indo. Eu não estou perguntando se está. Eu aguardo, como eu fiz na 21º Batalhão da Polícia. Se precisar aguardar 24 horas pelo comandante, eu aguardo. Entende? Aí, e as pessoas, não pode, isso, aquilo. A Câmara de Vereadores é um patrimônio nosso. Com certeza. Nós temos que ser recebidos, sim, desde que exija respeito, é claro. Agora, pensa que um vereador te recebe se você não é uma autoridade? Eu conheço os dois lados da moeda. A gente sabe como que é, né? Eu conheço os dois lados da moeda. Quero deixar aqui o meu carinho aos vereadores de Telêmaco, que são queridos aí conosco, mas a gente sabe a realidade do Brasil. Com certeza. É o seguinte, a nossa conversa vai até o ano que vem, não vai faltar assunto, Com e certeza. vai longe, hein? Então, vai. nós vamos fazer o seguinte, parabenizar você, muito obrigado pelo carinho. Eu pensei em conversar com a Elda, 20 minutos de entrevista. Gente, como que conversa 20 minutos, uma conversa tão gostosa assim? Elda, queria parabenizar você e agradecer você por você, de forma voluntária, se colocar à disposição do teu país. Porque o que você faz é para o teu país, viu? E Fique eu à me vontade. coloco à disposição de Telêmaco Borba. Qualquer conflito, eu estou aqui, de braços abertos, para estar apoiando as Forças Armadas, a polícia, a Unidade Básica de Saúde, o Serviço Social, o Conselho Tutelar, com as minhas broncas que eu tenho com eles. Tudo que for possível tiver no meu alcance, que não é, né? Eu luto por isso. Então, eu estou aqui à disposição de Telêmaco Borba. Olha, Se só eu para a gente sou fazer... hoje quem sou, eu devo a Telêmaco Borba, porque é ali que eu nasci. Olha que lindo, que lindo. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos agora esquecer um pouquinho a comenda muito importante que você tem. Lembrar alguns nomes aí de amigas de sala de aula da época da presidente, vai? São muitas. Umas. Nícia Aparecida Araújo Bernardi, Eva Aparecida de Oliveira, Edivaldo Berec, Eusemir, o Sérgio, que eu não lembro o sobrenome, Ana Luísa Calzeta, Angela Eckermann, Silvana Kobenik, né, em memória, que Silvana, se eu não me engano, faleceu, né? Sim. Clara Woblensky, Roberta Woblensky. Olha, gente, são pessoas assim que a gente lembra, né? Luci Mara, qual é a outra? A Nilza. Olha só. A Nilza. Quem mais que eu lembro? Nós vamos fazer o seguinte, antes que nós possamos... tinha um que era esse era o terror da minha vida. Marcelo Taleve. Imperativo. Cláudio Peralta. Olha só. Tempos bons, Regiane Grum, professora Regiane Grum. Só. Inclusive, é a irmã da minha cunhada, né? Vamos fazer o seguinte. E os professores que eu tinha uma admiração muito grande, né? Graziela, ela vai ficar toda charmosa. Ela nos deu uma entrevista. A professora Graziela, a professora Hilda,
a professora Nilza de inglês, que eu lembro os ingleses até hoje, graças a ela, fazendo decorar aqueles textos imensos. Professor Marcos Pilati, que eu nunca mais tive notícia. Professora Minha irmã era Ivanir. apaixonada por ele. Professora Ivanir. A professora Arlete, né, ali. Professor Osmar, de Técnicas Agrícolas. Osmar. Enfim, são muitos que a gente lembra todos, a gente quer falar todos, né? Mas, né? Professora Gilda Portela, eu já falei. Tinha outra Gilda, que era a esposa do Dr. Pires. Aham. Certo? Lembro. São inúmeras, né? Tantas eu lembro outras, de todas, né? assim, tantas outras assim que tiveram. Assim. O Elda, que bom que hoje a gente lembra dele sem precisar de nota, então a gente pode falar de coração, né? Se a gente precisasse de nota, eles iam falar que você está precisando de nota. Eu vou te dizer uma coisa. Rapaz. Você sabe quando eu acordei da vida para estudar? Quando a professora Nilza de inglês me pôs sentada 1 hora na sala de aula dela. Nízia, a professora Nízia Cross. Tinha um Fiat azul. Isto. Ela me colocou 1 hora sentada. Foi a maior prova de amor de professora que eu tive. No entanto, era só 10, 9, 8 posteriormente, né? E hoje, se eu continuar estudando, porque comecei a fazer a WBI, que é a World Boreal Inteligência Internacional, vou ser assessora das polícias de todas as forças, né, internacionalmente. A minha intenção também, são 1.800 horas de inteligência. Parabéns, essa nossa Elda. Elda, então, como eu falei para você, só para dar tchau aqui, que eu falei que nós íamos falar 1 segundo, a gente não vai parar mais. Que maravilha! É sinal que temos saudades, temos o princípio que nos faz sermos hoje quem nós somos. Gente, não é nada nesse mundo. Nós temos eu não posso me esquecer de uma pessoa muito importante. Por favor. Ela vai me matar se eu não falar dela. Luciana Ribas. Luciana, com toda a família. Um carinho enorme. Dona Neuza, meu grande abraço, Dona Neuza. Muitas saudades da senhora, do seu café, do seu bolinho de laranja. A Luciana Ribas. Gisele Silva, é uma tá em Harvard. Como? Entendeu? A Gisele Silva está em Harvard. A Luzia também, que está em Portugal. Você tem que conseguir esses contatos dessa menina que está em Harvard para a gente fazer uma matéria aqui no Berecamp. Eu tenho. Tá bom? Fica esse compromisso? Eu tenho. Fico, te passo o contato da Gisele. Tá ok? Então, vamos fazer o seguinte. Muito, muito obrigado. Falaríamos muito mais, mas existe um tempo, porque senão o pessoal não faz de entrevista. Né? É muito longa. Sim. Deus abençoe você. Amém. Muito orgulho, viu? Muito orgulho. É uma honra para mim ser telemaco-borbense e estar representando a minha cidade a um nível internacional. Eu vou terminar esta entrevista como eu termino todas. Gostaria de convidar você para a gente fazer alguns segundos de silêncio de encerramento em respeito a todas as vítimas fatais do Covid, ok? Amém. E deixar também as nossas homenagens aos nossos anjos sem asas, a todos os trabalhadores da área de saúde, ok? Amém. Muito obrigado, Elda. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua confiança. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar mais pertinho da minha cidade de Natal. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Você também. Vamos, então, fazer esse segundo de silêncio de cabeça baixa, ok?